Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma contribuição para o trabalho que nós fazemos toda semana nas terças-feiras para contribuirmos com o trabalho de senhoras. Nós já agradecemos desde já as nossas irmãs, os nossos irmãos, aqueles que têm acompanhado o trabalho, aqueles que têm divulgado, aqueles que têm comentado. Quero dizer para os irmãos que essas informações, cada like, cada comentário que é deixado, isso ajuda a estar propagando o Evangelho. Isso ajuda a estar mostrando o conteúdo que tem sido preparado, um conteúdo muito valioso, muito valioso. Porque tudo que eu uso aqui para a contribuição vem exatamente dos irmãos. Não é coisa que a gente senta, prepara sozinho. É aquilo que o presbitério está sempre falando. A igreja, a própria igreja, ela prepara o alimento dela. Ela prepara. Então, é um alimento que primeiro agrada o paladar do Pai e depois alimenta a igreja. Porque o guisado da primogenitura lá de Jacó, não foi o pai que comeu sozinho. Ele não comeu sozinho porque ele não teria condição, né, de comer. Foi 2 cordeiros, se eu não me engano. Então, mas a mãe foi ela que preparou. Então a igreja, ela produz o seu próprio alimento através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que inspira a igreja. O Espírito Santo é que é o responsável por esse período qual nós estamos vivendo agora. Aonde se cumpre, aonde a gente vê quando Neemias ele diz que o que tocava a buzina estava com ele. Estava com ele. Então, com a igreja está aquele que toca a buzina. Então, junto com a igreja direcionando, dando norte, nós temos o Espírito Santo, que é o período qual nós estamos vivendo agora. A Bíblia, como sempre estamos falando, ela está dividida em 3 períodos, profeticamente falando. O período do Pai, o período do Filho e o período do Espírito Santo, que é o qual nós estamos vivendo agora. Então aqui se cumpre exatamente isso. Então a gente vê que este alimento que é gerado pela própria igreja, né, direcionada pelo Espírito, porque o Espírito sabe exatamente aquilo que agrada a Deus, o que acontece? Não serve somente para poder alimentar os que vai se assentar à mesa. Se os irmãos observar, tem um texto quando Neemias fala também que ele não comia, eles não fizeram uso do pão do governador. Ele diz que mais de cento e poucos homens, 150 se eu não me engano, se assentava à mesa com ele constantemente e comia do próprio pão que eles produziam. O gado era eles que produziam, o cordeiro, o pão. Então eles não faziam uso desse benefício que vinha do governo. Por quê? Porque o governo que havia sobre Neemias é um governo que vem do alto. E o governo que vem do alto, ele não se corrompe, ele não se vende, ele não se mistura. Ele produz o seu próprio alimento. Por quê? Porque o alimento que vai levar a igreja para a eternidade é o alimento que vem de lá. É o evangelho eterno. Então ele vira e diz, olha, não usamos o pão do governador. Embora todos que vêm à nossa mesa, que sentam, comem, matamos X de gado, X de cordeiro, de ovelha, temos aqui, e ele vai, e depois os irmãos dêem uma olhada, e os irmãos vão ver exatamente isso, o alimento que é produzido pelo próprio corpo, além de agradar o paladar de Deus, alimenta todo o corpo. E todos aqueles que quiserem adentrar a mesa, vide e comprar sem dinheiro. Então a gente vê exatamente essa preocupação do Senhor. Essa preocupação do Senhor. E nós estamos trabalhando exatamente em cima disso. O comportamento de Eliasibe era compatível com a sua função de sumo sacerdote? Sim ou não? Ele aqui teve um comportamento final. Nós não vamos dizer que o início dele foi uma grande bênção do Senhor. Uma grande bênção do Senhor. Se os irmãos pegarem para poder ver, o trabalho que foi feito por ele foi algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Mas aqui estamos querendo saber se o comportamento que ele teve, um comportamento final, foi o comportamento final dele, era compatível com a função. Então, ou seja, ele tinha a função, ele iniciou com a função. Vamos fazer um exemplo aqui
vamos supor que eu sou um obreiro, vamos supor que eu sou um diácono, que eu sou um pastor. Então, eu tenho a minha função. E qual é a função do pastor? Aí nós vamos direto para a palavra. Por quê? Porque na palavra, lá está determinada a função do obreiro, a função do diácono, a função do ungido e a função do pastor. Então isso nós precisamos entender para que nós não venhamos ser pego de surpresa. Por quê? Porque se hoje o momento atual e profético, que é o presente, que é o tempo do breve, se nós não estivermos na função e somente com título, o que acontece? A salvação ela acontece no processo. A salvação ela vai acontecer no presente. A salvação não é passado e nem futuro. A salvação ela vai acontecer no presente momento que nós estamos vivendo. Então, ou seja, não existe o que eu fui ontem me salvar hoje. Não existe eu vou ser salvo pelo que eu vou fazer amanhã. Existe sim, eu serei salvo de acordo com o que eu estou vivendo agora. O que eu estou vivendo agora. Existe o livro das crônicas? Sim, para poder registrar tudo que foi feito. Mas o que foi feito não me dá o direito de salvação. Observe exatamente aqui. Por quê? Porque aqui nós temos um Eliasibe, o sumo sacerdote, né? Então a resposta aqui para essa pergunta é não. Porque ele deixou de lado a sabedoria, o temor e o discernimento. Ele deixou a sabedoria que vem do Pai, o temor que foi resgatado através de Jesus na cruz do Calvário. Temor é temer com amor. Temer com amor não é de ter medo, é temor. Temor é temer com amor. E quando nós temos temor com aquilo do Senhor, se os irmãos pegarem os 4 evangelhos, nós vamos aprender a ter o temor. Porque o medo nos afasta, mas o temor nos une. O temor nos dá a condição de refletir para não pecarmos. Porque o Senhor não merece. Não é nem por causa com medo do inferno, ou com medo disso, ou com medo daquilo outro. É porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não merece. Porque ele veio e provou. E ele deixou comprovado para o homem, que é possível sermos homens e morar com o Senhor na eternidade. E o Espírito, que é o discernimento. Então ele deixou os três principais alicerces da salvação. Não existe salvação sem o Pai, não existe salvação sem o Filho, não existe salvação sem o Espírito. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Eliasibe era um sumo sacerdote respeitado. Por um tempo ele trabalhou na restauração de uma porta relacionada ao sacerdócio, a porta do gado ou a porta das ovelhas. Esse Eliasibe aqui, ele era um homem de muito respeito. Era um homem de influência, porque a porta do gado aqui, a porta das ovelhas, fala por onde entra todos que estão em busca da salvação. Então tudo que esse homem fizer aqui, esse rebanho vai acreditar nele. Esse rebanho vai confiar nele. Então se ele fizer errado, o juízo do Senhor vem e aí Deus prova para aquele pequeno rebanho que esse homem ele tomou um caminho diferente. E o que Deus faz? Deus nunca deixou o seu povo órfão, nunca deixou o seu povo sem a sua palavra. E ele vai estar sempre providenciando, sempre um sacerdote melhor que o outro. Quando Eliasibe se achou aqui que ele era melhor e ele deixou de exercer a sua função e agora começou a viver somente com o título, as coisas começam então a entrar em decadência na sua vida. A porta do gado aqui
a gente vê exatamente a porta de esperança, a porta de salvação para aqueles que outrora não tinham direito. O próprio nome Eliasibe aqui, irmãos, se a gente for pegar para ver o significado, Deus restaura. E então a gente vê que havia uma ação de Deus quando Deus o chamou. Havia o querer de Deus, havia uma eleição de Deus para com ele. Ele trabalhou até a torre de Ananel ali, que significa aquele que Deus é gracioso. Ele começou muito bem, realizando a obra do Senhor, muito bem, edificando essas portas. Então, a grande questão é quando ele abandona o profético. Mas Eliasibe, ele deixou o temor, ele deixou a sabedoria, ele deixou o discernimento e se tornou um ministério carnal. Ele se tornou um homem que ele não precisava mais consultar dons espirituais, ele não precisava mais consultar ao Senhor, não precisava mais ler, ele não precisava mais nada. Ele achou que chegou aqui, como ele é ministério, aqueles que estão abaixo dele é obrigado a servir, a oferecer serviço a ele. Então, uma coisa que nós precisamos entender hoje é que a ovelha, o rebanho, ela não é empregada. Ela não é empregada dos seus ministérios, ela não é empregada das suas igrejas. A igreja, ela foi trazida pelo Senhor e o ministério, o diaconato, a serva à frente, a professora, nós não somos melhores do que o rebanho. Mas nós também não seremos julgados da mesma forma como o rebanho vai ser julgado. Há uma grande diferença. Assim como existe a salvação e o galardão, então haverá também um julgamento diferente. Então, aqueles que lançam mão do arado, eles lançam mão com um compromisso de ser fiel àquele que o chamou, àquele que o escolheu. Então, o que aconteceu? O Senhor chamou Eliasibe? Sim. Ele fez um excelente trabalho no início? Sim. Mas isso não lhe dava o direito de se tornar um ministério independente. De daqui a pouco se tornar amigo de todos para poder se beneficiar. Então, se os irmãos pegarem aqui, ele queria se tornar o salvador da pátria. Eliasibe queria se tornar, aquela questão de quando ele se amiga com Tobias aqui, tirando de dentro da igreja aquilo que é profético. A Bíblia fala exatamente sobre isso. No capítulo 3 mostra que Eliasibe estava junto com os irmãos. Agora no capítulo 13, a expressão bíblica é que ele se aparentou com Tobias. Ele se tornou amigo de Tobias, mesmo sabendo o que Tobias fez, mesmo sabendo de tudo que Tobias fez, os desejos, o desdenho. Tobias foi um opositor, e sem falar que Deus proibiu a tribo a qual Tobias fazia parte de entrar no templo. Deus proibiu isso, exatamente por causa do que ele representava. Olha o que acontece, olha só o que acontece. Está em Tiago, no livro de Tiago, é exatamente o que Neemias fez lá. Olha só, Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então aqui havia uma orientação, havia uma palavra da parte do Senhor sobre a tribo de Tobias, sobre tudo que Tobias tinha feito. Mas mesmo assim, o sacerdote, ele acaba falhando nisso. E quando falha nisso aqui, a gente vê que quem sofre é a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela conhece a palavra. Ela conhece o Espírito que está sobre a igreja, não deixa ela ser confundida por aquilo que os Eliasibes estão fazendo nessa última hora. Os Eliasibes estão trazendo para dentro das igrejas os Tobias, os opositores, os Sabalates, os Gesem. Não é diferente, irmãos, dos dias de hoje. Se os irmãos pegarem lá no momento em que Herodes, se eu não me engano, que lava as mãos lá quando vai soltar Jesus, que agora fugiu da memória.
E ele vira e diz assim: olha, vou levar o caso a público, e nesta época é de costume soltar um preso. Vou colocar Jesus aqui junto com o malfeitor, porque aí não vai ter como eles crucificarem Jesus. Mas aí o que acontece? Na hora que põe lá, os líderes religiosos da época, sacerdotes, eles saíam no meio do povo, incitando o povo a mandar soltar Barrabás. Não é diferente de hoje. Às vezes nós estamos aqui dentro da igreja vivendo um momento final crucial, e ao invés de nós estarmos aqui incitando o evangelho eterno, que é Jesus, nós estamos mandando trazer de volta as coisas velhas. Aquilo que outrora nos acorrentava, aquilo que outrora trazia desordem para dentro do povo, porque era isso que Barrabás fazia. Ele era um arruaceiro. Ele era, segundo eles lá, a história, não sei se era político, eu sei que ele era um cara que fazia arruaças, que quebrava tudo. Então assim, hoje ao invés de nós estarmos aqui clamando e pedindo que o evangelho eterno volte, que Jesus venha reinar sobre nós, nós estamos aqui sendo excitados pelos sabalates. Pelos Eliasibes, perdoa. Os Eliasibes estão pedindo que tragam os Tobias de volta, que tragam os Sabalates, os Gesem. E assim a gente vai vendo a decadência espiritual. Mas uma coisa nós podemos ter certeza já para finalizar aqui, para não ficar muito longo. Uma coisa nós já vamos fazer aqui. Assim como Neemias voltou do palácio para Jerusalém, Jesus também vai voltar nas nuvens. Os Eliasibe, que são homens que estão vivendo somente de título, mas a sua função não está sendo exercida, Deus ele vai tratar com cada um. Os Eliasibes que estão tirando o mosto, que estão tirando o grão, que estão tirando os elementos proféticos de dentro dos templos e substituindo por aquilo que os Tobias estão trazendo. Observe bem, vai ter o seu juízo. Então, se os irmãos parar para poder observar, existe alguns ministérios que trabalham da seguinte forma. Se eu sou pastor aqui no estado da Bahia e eu vou para o Espírito Santo, chegando lá, eles pegam as informações daqui e eles vão ligar. E daqui a pouco eu passo um período e eles vão observar para ver se eu tenho a função ou simplesmente o título. Então com o diaconato é a mesma coisa, com servo à frente é a mesma coisa, com professora, com obreiro, com tudo. Então o caminho exato é exatamente esse. Já chega de termos homens aí somente de títulos. Homens que têm nomes de diácono e que não exercem nem a função de obreiro. Então nós precisamos estar atento a isso. Homens que têm sobrenome, que têm função, que tem a função de servir a mesa, na verdade, ele não está servindo nem no portão. Ele não está ficando nem em visita. Então, a grande preocupação do Senhor é exatamente essa. É para que haja essa preocupação, para ver se nós estamos aqui voltando ao passado. Se nós estamos aqui trazendo para dentro aquele que outrora era opositor. E aqui havia um detalhe interessante que me chamou a atenção, a questão de que Tobias trocava cartas com os nobres. Então hoje não é diferente, é muito fácil hoje a gente detectar os opositores, os Tobias que foram trazidos pelos Eliasibe. Eliasibe aqui representa os homens de linha de frente, os maiores aqui que tinha autoridade para trazer e para tirar de dentro do templo. Então a gente vê exatamente os Tobias aqui, é aqueles homens que foram trazidos, que foram apresentados, que foram levantados pelo sumo sacerdote.
Não vou entrar em detalhe aqui para daqui a pouco não dizer que a gente está aqui pregando aqui, ferindo o ministério. Não estamos ferindo, estamos pregando a palavra. Estamos pregando a palavra de Deus. Então o que acontece aqui? O que acontece aqui é que Tobias, havia cartas. A carta aqui, nesse momento, trocada entre Tobias e os nobres, é aquele momento em que tem um diácono, um pastor que traz uma palavra, seja para uma ovelha ou seja para quem for, e daqui a pouco a ovelha não fica satisfeita. Ela não fica satisfeita com aquilo. O que ela faz? Ela escreve carta. E quando ela escreve carta, manda para Tobias aqui, Tobias pega aqui, não, vem cá, moço, vamos dar um jeito agora, vamos resolver isso aqui, ao invés de manter a palavra. Ao invés, não, por que o pastor te deu essa palavra? Por que o diácono conversou com você dessa forma? O que foi que você fez para que ele pudesse ter trazido essa palavra? Então, no momento que você vê a pessoa estar aceitando as queixas daqueles que estão sendo corrigidos, daqueles que estão sendo doutrinados pela palavra, quando você começa a aceitar essas queixas e dar guarida, você começa a se tornar um Tobias. Por quê? Porque a casa dividida, ela não prevalece. Ela não prevalece. Ela vai a pique. Então, nós precisamos estar atento a isso. No momento que veio te procurar, procure saber o que foi que aconteceu, ao invés de aceitar na sua igreja, ao invés de estar dando guarida, ao invés de ir lá procurar o pastor, o diácono aqui trouxe uma palavra para a ovelha aqui que não poderia ter trazido, mas aí passa a saber primeiro o que foi que aconteceu, por que aconteceu essa palavra. Aí se o irmão agiu na razão, aí sim, o ministério vai trabalhar com o irmão. A forma que você agiu, você feriu, você machucou. Agora, já pegar, é o momento em que eles estão trocando. Os irmãos não têm noção das queixas que era feita. Às vezes porque não está registrado na palavra, mas imagine aí, cada ação. E no momento em que Neemias contende com um, bate em outro, arranca os cabelos de um e amaldiçoa outros, quantas cartas Tobias não aceitou? E Tobias, então, ele aproveita o momento em que Neemias retorna para o palácio, para ele poder vir, né, e confundir a mente do sacerdote, aquele que começou direitinho, aquele que iniciou com o chamado do Senhor, e depois ele abre mão disso para exercer um ministério carnal, para poder exercer um ministério individual, e não um ministério dependente do Espírito Santo. E o que acontece? Não, moço, rapaz, as pessoas me reclamaram aí. Imagine uma cena dessa acontecendo. Que Neemias bateu no povo e não pode, rapaz. Esse povo é uma nação eleita, é escolhida e bababá. E daqui a pouco confunde a mente do sacerdote. É isso que nós temos que tomar cuidado. Ao invés de abraçarmos aqui para falar, para estar dando guarida para aquele que foi corrigido para melhorar, para poder se santificar, para poder buscar o Senhor enquanto se pode achar, é isso que nós temos que tomar cuidado. Muito cuidado. Porque quando nós tiramos aqui para poder preparar um lugar para Tobias, se os irmãos olharem aí, foram coisas que era de fundamental importância para cada culto. Não foi exatamente, foi só isso aqui. Não, eram os elementos proféticos de cada culto. Então o que nós precisamos fazer? Nós temos que estar atento com tudo aquilo que nós estamos trazendo para dentro do nosso templo. Nós temos um templo 4 paredes, onde nós nos reunimos com a igreja, e nós temos também o nosso templo, que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Às vezes nós estamos tirando de dentro de nós o profético para trazermos as mobílias de Tobias, para trazermos os costumes de Tobias. Então o que nós precisamos entender? Hoje nós temos uma enfermidade dentro da nossa denominação muito grande, que foi a questão da mescla do louvor. Nós temos a perda muito grande da sabedoria, fez com que nós viéssemos estarmos aqui nos amigando, nos aparentando com o louvor lá de fora, com a mensagem lá de fora e com tudo que o mundo está gerando. Com tudo que o mundo está gerando. Hoje nós temos dentro dos nossos templos homens, mulheres, adolescentes e jovens vivendo como um ímpio. E quando você vai tratar com ele, ele tem a seguinte palavra: desde quando vestes salva? Vestes não salva ninguém. E eles querem se vestir como o mundo se veste.
Desde quando a amizade, aí quando você vai ver a própria palavra que te libertou lá no início da sua caminhada, quando você foi chamado pelo Senhor. Porque não foi usos e costumes que nos libertou, sendo que a própria palavra orienta como nós devemos nos vestir, o que nós devemos estar ouvindo. Às vezes é assim, mas eu não posso cantar na igreja. Tranquilo, realmente. Mas também tem coisas que você não pode nem você ouvir na sua casa. Nem ouvir. Eu vi agora recentemente aí, não sei se tem uma cantora gospel aí que estava envolvida com drogas, e aí ela estava passando por um período aí numa clínica internada. Não tem nada a ver com isso, mas eu vi algumas igrejas, nossa, cantando o que ela estava cantando. E que é muito lindo, e que arrupia, e que não sei o que, e que não sei o que mais lá. Então assim, irmãos, nós precisamos estar atentos. O mosto fala da alegria do Espírito, mas ele tipifica exatamente o sacrifício na cruz do Calvário. Então tem 3 elementos que foram tirados de dentro da câmara que Neemias tinha estabelecido para manutenção do culto que foi tirado pelo sacerdote para poder trazer as coisas de Tobias. Então nós precisamos estar atento a isso. Amém? Espero que possa ter ajudado as nossas irmãs. Não deixe de estarem orando por nós, minha família também. Estaremos sempre aqui orando, lembrando de cada um que tem trabalhado, que tem se disponibilizado na realização da obra do Senhor. Não se esqueçam disso. Nós somos templo do Espírito. Cuidado com aquilo que você está trazendo, não somente para dentro das 4 paredes de onde nós nos reunimos junto com a igreja, mas também para dentro do seu coração, para dentro da sua vida, para dentro do seu lar. Porque a reunião entre 4 paredes, junto com a nossa denominação, é o reflexo daquilo que nós estamos vivendo dentro da nossa casa. Talvez a gente ouve de tudo, canta de tudo. Muito cuidado. Nem todo mundo tem condição psicológica para poder ler de tudo e absorver o que presta. Às vezes tem muita gente se envolvendo e daqui a pouco acaba se enfermando com isso. Então nem todo mundo tem essa capacidade. Se os irmãos pegar aí, tem muito caso de gente que fica doido porque estudou muito. Então, muito cuidado. Então pegou aqui, leu, peça ao Senhor a direção do Espírito para que Ele te revele. Não estou dizendo para os irmãos pararem de estudar a palavra. Não. Pegou aqui, estudou, apresenta diante do Senhor e peça a Ele para estar te revelando, para que não haja necessidade de você estar interpretando a Bíblia e daqui a pouco começar a seguir aquilo que você interpretou. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.